Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui são casados? Quem casou para ser feliz aqui? Nós casamos para fazer o outro feliz. A minha metade da laranja não está hoje aqui. Ela está doentinha. E nós não nos relacionamos com o Senhor para ser feliz, mas Ele nos faz tão felizes. Porque o nosso objetivo não é nos relacionar por troca. Nós nos entregamos a Ele assim como Ele entregou o Seu Filho a nós. E tudo que nós vivemos nesse ambiente é consequência de um relacionamento com Ele. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo, Salmo 84, verso 10. Salmo 84, verso 10. Você viu que tem alguém do seu lado sem a palavra aí? Junta com ele. Para que vocês possam acompanhar a leitura. 84, verso 10. Diz assim: porque mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar em tendas da impiedade. Amém? Mais vale o quê? Um dia. Quando nós meditamos na palavra do Senhor e nós constantemente somos surpreendidos. Ontem eu estava ali de madrugada, estava dando uma lida e eu via os negócios e eu falava, gente, isso aqui eu já li 30 vezes e não tinha visto isso. E você fica encantado, porque parece que é a primeira vez que você está lendo, que nem quando você comeu chocolate pela primeira vez, você não sabia que era tão gostoso. E aí o texto você já leu 30 vezes, mas parece que está lendo pela primeira vez. E quando eu estava lendo esse texto novamente e relendo algumas passagens que eu gosto de atrelar a esse versículo, o Senhor foi colocando coisas no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. E quando nós estamos aqui nesse ambiente de culto, é tão gostoso, é maravilhoso, nós temos essa comunhão, essa coisa gostosa de tocar no irmão, de dar um abraço. E como a Denise colocou aqui, a gente, muitas das vezes, não é que em casa você está distante do Senhor, não é que em casa você não cultua. Pelo contrário, a gente tem como fazer isso em qualquer ambiente que a gente está inserido, porque a presença do Senhor está dentro de nós e nós levamos essa presença para qualquer ambiente. Mas na casa você não consegue ver todos esses irmãos que estão aqui. Na sua casa você não consegue ser impactado por um testemunho de alguém que você não esperava que ia testemunhar. Você não consegue adorar a Deus junto com uma pessoa que trouxe um louvor que às vezes você não conhecia. Isso é muito gostoso, essa comunhão, né? De estarmos com os irmãos. O interessante é que o salmista, que é um dos filhos de Corá, aqui ele vai dizer que mais vale um dia. A gente vai ver que o templo, ele tinha a separação, era átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Tinha essas separações que cada tipo de pessoa ficava em um determinado espaço. O átrio, toda a congregação ficava no átrio, no pátio. Depois você via que os sacerdotes, eles tinham acesso ao lugar santo. E o sumo sacerdote somente tinha acesso ao lugar santíssimo e uma vez por ano. Você vai ver que o detalhe vai dizer assim, mais vale um dia no lugar de menor intimidade, porque o pátio, o átrio,
era o lugar que você tinha a menor intimidade, vamos dizer assim, com o sacrifício que era oferecido. Quem tinha o maior nível de intimidade era o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo. E o interessante é que o Senhor vai dizer assim: mais vale um dia em um lugar que eu tenha o menor nível de intimidade, mas que esteja na tua presença, do que 1000 em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente. Parando para nós fazermos uma analogia. Em um lugar que eu não tenha o ápice da intimidade com Deus, um dia é mais importante do que qualquer lugar que eu não tenha intimidade nenhuma com Ele. Quando nós entendemos isso, nós não vamos nos mover por coisas, por estruturas, nós vamos nos mover pela presença dEle, pela intimidade com a presença dEle. E não importa o nível que eu tenha de intimidade, o importante é que eu esteja com Ele. Porque muitas das vezes nós estamos atrelados a dias, a cultos, a datas. Nós temos uma cultura na igreja brasileira de congressos, de conferências, né? E eu acho muito proveitoso isso, eu acho muito bacana. Só que muitas das vezes nós nos preparamos para somente esse dia. Por exemplo, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez no ano no lugar santíssimo, e se ele não estivesse com a vida em dia, ele era consumido, ele morria. Mas nós não fomos chamados para estarmos na presença dele um dia só. O dia em que vai ter um evento X, em que a pessoa Y vai pregar, e eu me preparo para aquilo. É como a Denise colocou aqui, antecedeu e falou, ela não começou o culto hoje, ela começou o culto ontem na oração dela. Nós não começamos a fazer algo para o Senhor quando nós estamos em um templo com pessoas. Nós já começamos a atribuir a Ele a honra, a posição de prostrarmos perante a presença dEle. Não é um ritual, é entrega, é uma vida. Os sumos sacerdotes preparavam uma vez, e muitas das vezes nós nos preparamos para um evento, para um acontecimento, e nós estamos vivendo. Ele falou assim: eis que estarei convosco no dia em que vocês quiserem me adorar. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, se Ele está comigo através do seu querido e maravilhoso Espírito, o Espírito Santo, comigo todos os dias, por que eu me preparo somente para algumas ocasiões? Por que eu me preparo somente para alguns momentos em que eu gosto de sentir aquele arrepio? É uma vida. Mas agora eu quero trazer uma analogia aqui, trazer alguns personagens para compartilhar com vocês, que depois de um dia na presença dEle, valeu muito mais do que toda a sua vida. Eu quero trazer você a uma sequência de fatos, não totalmente cronológico, porque tem alguns fatos que eu não vou citar, que estão aqui inseridos no contexto, mas as histórias que eu vou contar, elas estão cronologicamente. Nós vamos ver que tinha um rapaz, um senhor, não sei a idade, não cita, que ele tinha um local em que ele colocava a sua cama, um lugar que ele tinha, naquela época, o Império Romano, ele dava a legalidade até para você mendigar. Então ele geralmente tinha uma capa, uma coisa que colocava no chão e que guardava o seu lugar, e aquilo ali dava direito a você a colocar uma mão assim e falar: Senhor, por favor, me dá uma ajuda. E tinha um homem que não é citado o seu nome, é citado o nome do seu pai, Bartimeu. Bar, se você for ver na Bíblia, Bar, toda vez que tem a citação Bar, significa filho, ou seja, filho de Timeu, Bartimeu. O filho de Timeu estava ali em Jericó, e quando ele estava em Jericó, ele via uma multidão vindo, e ele fica sabendo que Jesus, o Nazareno, ou seja, a cidade em que Jesus residia, a cidade onde ele morava, Jesus o Nazareno estava passando,
E quando Jesus estava passando, ele era cego, mas enxergava muito mais do que a multidão que estava acompanhando Jesus. Ele tinha um defeito nas vistas, tinha um problema de visão, e ele enxergava muito mais do que todos aqueles que estavam andando com Jesus, porque a expressão que ele usa é maravilhosa. Ele vai dizer assim: Jesus, filho, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não era uma pessoa leiga. O filho de Timeu não era uma pessoa que tinha a escritura deixada de lado. Ele sabia quem que era Jesus, ele sabia de quem era a raiz de Jesus, e ele faz questão de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você for analisar as escrituras em 2 Samuel, você vai ver que quando Davi entrou em uma cidade chamada Jebus, foram colocados os coxos, os aleijados, os cegos, para que impedisse a entrada de Davi. E quando Davi foi entrar naquela cidade, Davi não poupou os cegos, nem os coxos, nem os aleijados que estavam ali. E aqueles homens que estavam ali gritavam a seguinte frase, segundo os historiadores: Davi, filho de Jessé, tem misericórdia. Eles não tinham misericórdia aos soldados, porque existia uma recompensa para quem fizesse aquilo. Eles matavam a todos, os aleijados e os cegos que estavam ali. Eles pegavam a sua espada e sem misericórdia, ou seja, misericórdia nenhuma ao enfiar a espada dentro daqueles que estavam impedindo a entrada em Jebus. E Jebus se tornou a conhecida Jerusalém, a cidade de Davi. Então nós vemos que ele entrou, e quando ele entra na cidade de Jebus, esses cegos e esses aleijados não são poupados. Mais para frente nós vamos ver que Davi vai falar assim: ainda existe alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, para que eu possa usar de benevolência? Aí Ziba vira para ele e fala assim: tem um lá, mas é aleijado de ambos os pés. Ou seja, é igual aquelas pessoas que foram colocadas à porta da cidade e que você não teve misericórdia. Aí o que Davi faz? Davi usa de misericórdia, de benevolência para aquele aleijado. Então Davi redime a classe dos aleijados através daquela atitude com Mefibosete. Agora esse cego, muitos e muitos anos depois, ele está dizendo a mesma frase que aqueles homens que estavam na entrada de Jebus diziam. E ele está dizendo agora, chamando pelo pai, a raiz, porque você vai ver a genealogia de Jesus, e Davi está presente. Jesus é da tribo de Judá, e Davi está presente na genealogia de Jesus, tanto na genealogia do pai adotivo, quanto na genealogia da mãe de Jesus. Lucas, genealogia de Maria; Mateus, genealogia de José. Depois você vê em casa, capítulo 1 de Mateus, e capítulo 3, a partir do 30, a de Maria. Ele clama, Jesus está andando, junto com a multidão, ele clama, Jesus para e manda trazer, a multidão manda calar, Jesus manda trazer. O que Jesus faz? Jesus não faz como Davi na primeira vez, que não teve misericórdia. Jesus faz como Davi na segunda vez. A classe dos aleijados tinha sido redimida, mas faltava ainda uma, que era dos cegos. Jesus chega naquele homem e pergunta: o que você quer que eu te faça? O Cláudio Duarte vai dizer que Jesus era bem-humorado, e vai dizer que Jesus sabia o que ele queria, né? Cláudio Duarte vai falar: não, Senhor, eu quero um cãozinho guia. Isso, Cláudio Duarte, né? Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí o que ele fala? Que eu volte. Ou seja, ele já tinha enxergado uma vez, ele já tinha presenciado o que é cada cor, o que é cada objeto, vendo visualmente. Eu quero voltar a ver, e ele volta a enxergar. Quando ele volta a enxergar,
ele não fica no lugar em que ele estava. Ele não fica no momento, eu vou continuar aqui porque eu não tenho recursos, eu não tenho algo aqui para que eu possa me sustentar, eu vou continuar, agora eu enxergo, mas eu vou continuar mendigando aqui, eu vou continuar pedindo uma ajuda. A palavra diz que a partir do momento em que ele recebe a restauração da sua visão, ele não fica no lugar em que ele estava, ele segue Jesus. Ele começa a andar com Jesus. Mas eu não tenho um sustento, eu não tenho, mas a minha renda vem de mendigar, a minha renda vem de pedir ajuda. Ele não vai mais pedir ajuda, porque aquele que entrou na sua vida, mudou a história dele. Ele falou assim: eu não vou ficar mais pedindo aqui uma esmola, eu vou andar para aquele, junto com aquele que me deu a visão, porque mais vale um dia com ele, do que 1000 pedindo esmola, mais vale um dia na presença dele, do que 1000 dias pedindo um sustento, porque a partir do momento que eu me encontro com ele, ele é o meu Senhor, e de nada eu terei falta, porque ele não me dá tudo o que eu quero, mas nele eu não sinto falta e necessidade de nada. Bartimeu não ficou mais mendigando, porque ele teve um encontro com ele em um dia, que valeu mais do que todos os dias que ele tinha vivido até aquele momento. Um dia com Jesus e Bartimeu foi melhor do que todos os dias que Bartimeu tinha vivido até aquele momento. Um dia. Eles estão na conhecida Jericó antiga. Jesus continua sua trajetória e entra na Jericó moderna. Existiam 2 Jericós, porque vai parecer que a explicação dos evangelhos ficam controversas, mas se você entender que Jesus saiu de Jericó, e de repente no capítulo 19 fala, Jesus entrou em Jericó, parece que não tem conexão, mas é uma Jericó antiga, eu estou entrando numa Jericó que foi modernizada, uma cidade nova. As 2 eram Jericó. É a mesma coisa que você falar, eu estava na estação velha de Guaianazes e vim para a estação, a gente não fala esse termo aqui em Guaianazes, fui da estação velha, eu estava perto da estação velha. Aí fala, você foi na onde? Eu fui para a estação nova. A gente usa esse termo. Jesus estava saindo de uma para outra. Aí Jesus está indo com a multidão no meio da rua, Bartimeu junto, acompanhando agora, porque agora eu sigo ele. Aí quando ele entra na Jericó moderna, existia um homem que enxergava, mas não via. Enxergava, mas não via. Ele queria ver quem era Jesus, mas não podia porque era de pequena estatura. Daniel da vida. Ele não conseguia enxergar, era de pequena estatura. Ele enxergava, mas não conseguia ver. E Bartimeu não enxergava, mas conseguia ver. Aí quando ele entra na Jericó moderna, eu imagino Zaqueu, não conseguia. Era eu no meio o Daniel ali, Daniel, Fernando, na minha frente, eu tentando assim enxergar alguém, não conseguia. Aí o que ele faz? Ele vai subir em uma figueira brava, ou um sicômoro, depende da versão que você tem aí nas suas mãos. E a figueira brava, o sicômoro, era uma árvore, que em toda a estrutura do seu tronco existiam espinhos, que os espinhos eram do tamanho de um dedo indicador seu aí. Alguns têm um dedo indicador um pouquinho maior, menor, é a variação dos espinhos no tronco. Mas o tronco todo era cheio de espinhos. E quando eu sempre cito para vocês, quando eu estou estudando, eu gosto de entrar no texto, eu imagino Zaqueu todo bem vestido, olhando para o sicômoro olhando para ele, falando assim, essa multidão não vai deixar eu ver, então a única oportunidade que eu vou ter é o que tem para hoje. Ele vai subir no sicômoro, e quando ele sobe no sicômoro, com certeza ele se fura nos espinhos, não tem como. Por mais que você seja cuidadoso, uma hora o braço, o cotovelo bate, a roupa rasga. Zaqueu, ele estava querendo enxergar, porque ele não entendia como que Jesus em um dia trouxe para caminhar com ele um rapaz que trabalhava com ele chamado Levi ou Mateus. Jesus falou para Mateus assim, vem, segue-me. Mateus largou tudo e foi. Ele falou, não, esse cara ganhava uma grana comigo, eu ensinei ele como é que ele largou a mão disso? Eu preciso ver quem quer ser Jesus.
Eu preciso entender quem que é esse homem. E aí ele sobe na figueira. Na figueira não, no sicômoro. O que acontece? Subiu. Eu não vou entrar nos detalhes, tem todo um contexto nessa mensagem, mas ele sobe. Quando ele sobe, interessante que essa rua que Jesus passava, a cada 2 metros que Jesus andava, tinha um sicômoro. Então você imagine, de 2 em 2 metros, segundo os historiadores, um sicômoro. Jesus está andando, aqui é o sicômoro de Zaqueu, aqui tem outro. Jesus anda, Jesus para exatamente no que Zaqueu estava em cima. Ele não para um para frente, nem um para trás, ele para aonde Zaqueu estava. Ele fala no imperativo: desce depressa. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu era o homem que mandava nos cobradores de impostos. Jesus chega debaixo da árvore e fala assim: desce e depressa. Imperativo, sem chance para argumentação. Porque não adianta nós queremos estar num relacionamento com Jesus e você, Jesus aqui embaixo, você aqui em cima. Nós não somos, Ele é em nós. Ele fala: desce depressa, eu quero conversar com você no mesmo nível. Desce, ou seja, quebra o orgulho de Zaqueu, porque Zaqueu era um homem que mandava. Agora fala assim: desce. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, capítulo 18, dizendo: desce à casa do oleiro e ali te farei ouvir as minhas. Desce que eu vou te falar algumas coisas. O interessante é que quando Zaqueu desce, fala assim: hoje me convém pousar em sua casa. Aí a gente vai pensar que Zaqueu devia ter uma casona. Jesus Jesus falou assim: é publicano, pensando de homem, Jesus publicano, tem dinheiro, cama king size, hoje eu vou pousar na casa dele. Isso é quem está de fora observando a situação. Só que Jesus está falando assim: hoje, Zaqueu, eu quero morar na sua casa, Zaqueu, e não na sua casa, estrutura. Hoje me convém morar aí dentro, pousar aí dentro. Eu não quero a sua cama king size, eu quero o seu coração. Eu não quero a estrutura que você construiu com dinheiro que eu nem sei de onde veio. Eu quero morar naquilo que eu construí desde a eternidade para morar dentro. O interessante é que, se você for analisar um texto anterior, alguns textos anteriores aí no livro de Lucas, deixa eu só conferir aqui para não falar, o 18, você vai ver que Jesus chega no jovem rico e fala assim: alguma coisa te falta, ainda te falta uma coisa, vende tudo que tem, reparte com os pobres. E para o jovem rico, Jesus pediu para ele vender tudo o que ele tinha, repartir com os pobres e seguir. Zaqueu, ele chega debaixo da árvore e fala: desce porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu desce, Jesus não fala nada, ele fala assim: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Esse se é de Araque, porque ele tinha defraudado. Esse se é só aquele caosinho que a gente chega na pessoa e fala: Senhor, tu sabes, Senhor, eu não queria fazer aquilo, queria sim, você se arrependeu, mas na hora que você fez, você queria fazer. Você se arrependeu. O fato de você se arrepender não muda o fato de que você queria fazer. Aí, se eu tenho defraudado, eu restituo 4 vezes e vou repartir com os pobres metade do que eu tenho. Ficou pobre. O que ele defraudou, ele vai restituir 4 vezes, e o que ele tem, ele vai dividir com os pobres. Tudo. Aí eu te pergunto: Jesus pediu isso? Cadê o Diego? Diego? O Ramos? Ali. Proatividade. Mensagem de ontem. O que ele fez? Jesus chegou para ele e falou assim: olha, restitui 4 vezes mais. Não.
Ele olhou para casa. E enquanto os outros estavam pensando, os outros murmuravam dizendo assim: como é que pode ele dormir na casa de um publicano, de um pecador? Zaqueu não estava limpando a casa exterior, ele estava limpando a casa interior. Ele falou assim: eu tenho que preparar um ambiente porque ele quer morar aqui, ele não quer morar lá. Jesus falou, se Zaqueu tivesse entendido como os murmuradores, ele ia falar assim: peraí, Senhor, que eu vou passar um WhatsApp aqui para minha esposa, para ela ir limpando, para ela preparar uma janta lá, porque o Senhor vai chegar. Zaqueu entendeu exatamente o que Jesus queria. Jesus queria morar nele. Jesus queria entrar nele. Aí ele fala assim: deixa eu começar a limpar, porque a corrupção que tem aqui dentro não impera com o coração dele. A mesquinharia que tem aqui dentro não combina com o amor dele. Eu vou repartir tudo que eu tenho com os pobres. A corrupção não pode, porque eu vou restituir 4 vezes. Se para o mundo eu fiz uma, para o Senhor eu faço 4 vezes mais. E o que acontece? Jesus fala assim: hoje veio salvação para esta. Aí eu te pergunto: salvação é coletiva? Qual que era a casa? Esta casa, Zaqueu. Está lá no texto, o texto explica o texto. Esta casa, hoje veio salvação para esta casa, Zaqueu. Porque eu vim para os que estavam perdidos na casa de Israel, e hoje chegou salvação para esta casa. Agora eu te pergunto, chega em Zaqueu e bate um papo com ele: Zaqueu, vou na sua casa tomar um café. Pergunta para ele: valeu mais aquele dia que Jesus entrou na vida dele, que Jesus falou: desce depressa, que eu quero morar aí dentro? Valeu mais esse dia, ou os dias em que ele corrompeu, o dia em que ele defraudou? O que vale mais? Um dia com Jesus. Jesus para o jovem rico pediu tudo, para Zaqueu ele não pediu nada, Zaqueu deu tudo. Para o jovem rico Jesus pediu tudo, ele não deu nada. Porque cada um, o Senhor sabe aonde vai mexer. O Senhor conhece a cada um de nós. Tem uns que Deus vai pedir alguma coisa, tem uns que Deus não vai pedir nada, e você vai entregar tudo, porque o nível de relacionamento que eu tenho com Ele vai determinar o que Ele me pede. Tem pessoas que o Senhor não precisa ficar pedindo mais nada, porque você já entregou tudo. Mas tem pessoas que o Senhor fala assim: ainda te falta uma coisa, ainda te falta uma coisa, ainda te falta uma coisa. Porque eu estou retendo as coisas na minha mão. Eu quero que o Senhor governe só minha vida financeira, minha vida sentimental. A financeira eu cuido, porque o financeiro, né, tem muita conta para pagar. Mas o Senhor, Ele entra na nossa vida, e Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer ser o Senhor da nossa casa. Ele não quer somente que você receba Ele como um hóspede ilustre. Ele quer, como disse o Ronaldo, morar. Eu preparei o alicerce, eu construí as paredes, coloquei as portas, mas eu não vou impedir que Ele more. Ele quer morar, Ele não quer visitar. Ele falou assim: eu não quero uma visitinha, eu não quero tomar um cafezinho só com você, eu quero morar. Em outras palavras, quando você for dormir, eu quero estar na cama com você. Quando você acordar para tomar café, eu quero tomar café com você. Quando você for trabalhar, eu quero trabalhar com você. Quando você for almoçar no trabalho, eu quero almoçar com você. Quando você voltar para casa, eu quero estar naquele trenzão de Guaianazes junto com você. Quando você chegar em casa e for jantar, eu quero jantar. Quando você for tomar banho, eu quero tomar banho com você. Quando você for dormir, eu quero dormir de novo, porque eu quero morar na sua casa. Eu quero morar em você. O Senhor não veio para passar uma temporadinha. O Senhor não é série do Netflix que vem por temporada. O Senhor é de eternidade a eternidade. Nós nascemos nele na eternidade e voltaremos para Ele na eternidade. Indo um pouquinho para frente, por isso que eu falei que eu não vou falar cronologicamente o que está aqui no livro de Lucas, mas alguns fatos são cronológicos. Jesus está prestes a ser preso. Jesus está ali, próximo da sua prisão. Foi no Getsemane,
orou. Aí Judas vem com os soldados, a mando de uma armação dos sacerdotes, uma conspiração, e vem junto com ele um rapaz que era servo do sumo sacerdote, de um dos, que tinham dois naquela época. O nome dele era Malco. Judas vem, chega até Jesus. Permita-me aqui, antes de chegar em Malco, falar de Judas. Judas chega até Jesus, beija ele. Jesus chama ele de quê? De traíra? Amigo. Jesus era falso. Não era. Quando Judas vem fazer o que ele veio para fazer, Jesus recebe ele e chama de amigo. Jesus sabia ou não sabia o que Zaqueu ia fazer? Por que ele falou amigo? Quem trai o outro é amigo? O que Jesus estava falando? Eu sei o que você fez, eu sei quanto você recebeu, eu sei por que você fez, mas não mudou nada entre nós. Continua, você não perdeu a posição que você tinha, continua sendo meu amigo, mesmo fazendo tudo isso que você fez. Imagine para Judas com aquela palavra na cabeça, amigo. Aí nesse meio tempo aí, Pedrão pega a espada, mira a cabeça, acerta a orelha. Orelha de Malco. Orelhinha lá no chão. A orelha de Malco. Era azul, ele era um avatar. Dará a orelha de Malco, Malco com a mão na orelha. Aí Jesus vai lá, pega a orelhinha de Malco, coloca de novo. Pedro, eu não te chamei para isso não, cara. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. 3 anos comigo você não entendeu nada. 3 anos comigo você não entendeu nada. Você está achando que é dessa forma que nós revelamos quem nós somos? Com espada? Cortando a orelha do outro? Eu sei que você mirou a cabeça, você errou, que você é ruim de mira. Isso aí é Daniel, versão Daniel dos dias de hoje. Aí o que acontece? Com certeza, aqui, você machuca aqui o supercílio aqui, assim, sai um litro de sangue. Imagine você cortar uma orelha fora. O tanto de sangue, a roupa, eu imagino, a roupa toda suja de Malco. Malco chegando em casa, com a roupa toda suja de sangue. Aí, a esposa, parente, não sei se Malco era casado, porque a Bíblia não dá. Mas Malco chega em casa. Oxe, essa roupa suja de sangue aí, o que foi? Então, cortaram minha orelha. Cortaram sua orelha como? As duas estão aí. E o que acontece? Eu fui prender, sabe aquele Jesus Nazareno que prega, que os homens não conseguiram prender ele? Sabe? Eu fui lá para prender ele, o discípulo dele cortou. Mas eu não consigo nem lembrar mais o que aconteceu depois, porque ele tocou na minha orelha, eu não consigo parar de pensar nele. A gente tem um espelho aqui bonzinho. Naquela época, o que eles faziam? Eles pegavam o cobre, lustravam o cobre e o bronze para fazer de espelho. Toda vez que ele ia lavar o rosto de manhã, ele ia olhar lá e ele ia falar assim, ele me tocou em um dia e eu nunca mais esqueci ele. Ele foi capaz de, mesmo sendo preso por aqueles que estavam comigo, parar tudo o que ele estava fazendo e restaurar o que tinha sido roubado de mim, o que tinha sido tirado de mim. Ele foi capaz de fazer isso. E eu fui lá para prender ele. Eu nunca vou esquecer esse homem. Em toda a minha vida servindo o sacerdote, o sumo sacerdote, eu nunca vivenciei o que eu vivenciei um dia com ele. Em toda a minha vida eu não consegui. Jesus é preso, é levado até Pilatos. Pilatos manda para Herodes, Herodes manda para Pilatos, Pilatos manda para Herodes de novo e depois devolve para Pilatos. Por quê? Foram pegar os crimes em que ele foi enquadrado. Nada consta.
Antecedente criminal, foi lá no site, puxou antecedente criminal de Jesus, nada consta. Manda para Herodes, não tem nada. Herodes fala para Pilatos, não tem nada, vê aí o que você faz. Mas o que acontece? A religião, junto com o Estado, estava tão impregnado em Jerusalém, que acontecia? Eles tinham que fazer alguma coisa como Estado, porque a religião que dominava o país, falou que aquele cara era digno de morte, então eles tinham que fazer alguma coisa. Só que Pilatos quis ainda intervir, quis fazer alguma coisa ainda, porque ele viu esse homem que vocês estão acusando. Se você quiser acompanhar depois, capítulo 23 de Lucas, esse homem que vocês estão acusando não tem nada, eu vou açoitar ele, e depois vou soltar, porque é Páscoa, e tinha um costume na Páscoa, de libertar um prisioneiro, toda a Páscoa. Olha o que acontece, ele pega um ruinzinho lá, um zoadinho chamado Barrabás. Barrabás tinha 2 crimes, ele perturbou a ordem pública, era um perturbador, e também cometeu homicídio, está lá no texto, de Lucas 23, do 39 a 44, você acompanha depois, os detalhes. Ele tinha esses 2 crimes, o que ele pega? Vou pegar esse ruinzinho aqui e vou colocar, por quê? Vou colocar um criminoso, contra alguém que não tem crime nenhum, e consequentemente o povo vai escolher, eles não vão querer que seja reintegrado à sociedade um criminoso, eles vão querer que seja reintegrado um inocente. Olha o que acontece, a multidão grita, solta Barrabás, crucifica Jesus. Pilatos ainda tentou de novo, falou, não, esse pessoal está meio doido. Aí quando ele colocou, ele falou assim, crucifica, crucifica, e apontavam para Cristo. Cristo é levado até a cruz, depois de ter sido solto. Você foi solto? Fui. Por quê? Porque o inocente foi para a cruz no meu lugar. Mas o que aconteceu? Eu não sei, o povo falou que ele devia ser crucificado e eu fui livre por causa dele. Se eu estou em casa hoje, Barrabás anos e anos depois, sentado com a netinha no colo, fala assim, sabe por que o vovô está aqui com você? Eu peguei prisão perpétua, mas sabe por que o vovô está aqui com você? Porque ele morreu no meu lugar. Jesus apareceu um dia na vida de Barrabás, e nunca mais a vida de Barrabás foi a mesma. Jesus apareceu um dia, junto dele, o inocente e o culpado. O inocente foi para a cruz, no lugar do culpado. Nós somos os Barrabás. Nós somos. Quando você sentar em casa, e for contar a sua história, para os seus filhos, para os seus netos, vou falar, sabe por que o papai, vovô, mamãe, vovó, titia, titio, está vivo? Porque ele morreu. Sabe por que eu estou aqui? Era para eu estar numa cruz, mas ele, um dia que ele se encontrou comigo, ele mudou a minha vida, e um dia com ele, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, porque ele é capaz de mudar minha sentença de morte, em uma sentença de vida eterna. Ele sobe naquela cruz, ele é erguido naquela cruz, junto com 2 malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Um dos 2 homens vira para ele assim, tu não és o Cristo? Tu não é o rei de judeus? Que lá estava escrito, rei, este é o rei dos judeus, em grego, em hebraico, aramaico, né? Hebraico, aramaico, e na língua dos romanos. Estava lá, este é o rei dos judeus. Tu não és o filho de Deus, rei dos judeus? Desce daí, salva-te a ti e a nós também. Aí tem um cara lá, que virou para ele e falou assim, você está aí, eu estou aqui, porque nós merecemos. Nós estamos pagando por aquilo que nós cometemos, mas esse homem não. Em outras palavras, cala sua boca. Você está falando, desculpa, vocês estão falando merda.
esse homem não merece estar no lugar que ele está, nós estamos aqui porque nós merecemos. Aí ele vira para Jesus e fala assim: pedi um favor para o Senhor, com toda a humildade do meu coração, somente lembra de mim quando entrares no teu reino. O que aquele ladrão da cruz estava falando para ele assim: quando o Senhor chegar no seu reino, que eu sei que o Senhor é o rei, eu sei que o Senhor é o rei, quando o Senhor chegar lá, só lembra de mim. Ele não pediu um lugar à direita, um lugar à esquerda no trono, ele falou assim: só lembra de mim. Jesus vira para ele e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso foi inaugurado com um ladrão que não batizou. O paraíso foi inaugurado por um ladrão que não batizou. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí tem uma vírgula: quem não crê já está condenado. Aonde esse homem está enquadrado? Naquele que crê e não teve a oportunidade de ser batizado, mas teve a oportunidade de se entregar. Aquele homem passou a vida inteira no pecado, mas um dia com Jesus ele disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. O paraíso não vai ser inaugurado por Abraão, não vai ser inaugurado por Isaac, não vai ser inaugurado por Jacó. O paraíso vai ser inaugurado por você, ladrão. Porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os achados, eu vim para os perdidos. Eu vim para aqueles que estavam sentenciados à morte, e à morte eterna. Um dia, abre comigo, e aqui eu finalizo, abre comigo, 1 Pedro. Eu vou te convidar a pensar comigo em um ponto, capítulo 3. Verso 19. E 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em